E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Sócios, episódio número 59. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Já vem na minha cabeça o Thiago Nigro. É verdade. Acho que é um dos caras que mais usa esse arquétipo do cara comum e usa muito bem. E isso até mostra, poxa, se o cara comum conseguiu fazer o que ele fez, né? Será que eu não vou conseguir? Falando da política, por exemplo, o Lula começou assim, com o cara comum. E aí, quando Acho que todos os políticos, eles tentam pegar um pouco desse arquétipo, porque Mas quando convence muito, né? Eu sou como você. Mas quando vai mesmo para o front, aí ele já pega essa linha do governante. Aham. E teve uma virada muito forte, né? No caso, se a gente pensar Lula, porque se a gente pensar nos debates, quando eu praticamente, acho que eu nem tinha nascido ainda, que era Collor e Lula, o esforço era trazer o Collor para o cara comum. Então, eu lembro que o Boni até assumiu isso na biografia dele, né? Que eles passavam, borrifavam na cara do Collor para parecer que ele estava suado, arregaça as mangas no debate e tal. E o Lula, ele só conseguiu, de fato, chegar à presidência quando ele se apresentou como um governante. Sim. Porque enquanto ele estava falando Petrobras e né, com aquele jeitão, aquela Na barba roupa. desgrenhada, não dá, gente, não vira presidente. Aí ele teve todo aquele rebranding, aquele reposicionamento, que com certeza foi pensando, né, qual é a imagem de um governante, aí virou governante de fato, né? Então tem todo, no marketing político é genial, assim, você vê de que maneira as imagens são colocadas. A Time, para quem é curioso, né, dá uma olhada na revista Time, é impossível você ver capa da Time sem ver qual é o arquétipo claramente que está ali na capa da revista. E os governantes estão sempre posicionados como governantes. Aquela cara de baixo para cima, uma luz mais dura no estúdio, que aí já dá, você já sente a autoridade antes mesmo, né, de a pessoa começar a falar. E o do governante, né, a gente já pulando aqui tudo, mas ele é para quem quer trabalhar com um ticket A, por exemplo. Um high ticket, né? E legal vocês falarem sobre posicionamento e sobre até a forma de falar, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes, que principalmente para quem trabalha com imagem na internet, é muito complicado você querer vender alguma coisa e passar autoridade se você assume todos as características de um cara comum, por exemplo. Porque não passa autoridade, a pessoa não consegue confiar, É um né? cara comum. É um cara comum, exatamente. Mas vocês fazem isso com maestria. Hoje em dia, a gente faz, mas ao mesmo tempo, eu mesclo muito bem. Então, eu me visto bem enquanto eu dou uma risada e falo alguma coisa errada. Mas eu não falo sempre errado. E antes eu falava sempre errado. E isso faltava um posicionamento e uma autoridade. Eu não convencia tanto quanto eu convenço hoje. Porque eu tive essas mudanças propositais para que eu pudesse, de fato, conseguir também me apropriar dessa potência, né? Porque eu acho que no início eu tinha essa potência e, ao mesmo tempo, eu não só não conseguia convencer o outro, como eu não me convencia. Então, tem toda essa mescla que faz muito sentido. Você sabe que aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente morou fora e eu fui realmente para mergulhar no mundo da moda. E nós fizemos isso no método mochilão. Foi aonde isso, Thalita? Paris, Londres, Milão, a gente foi em todo aquele... Chique. Não foi muito chique, não. Preciso dizer. Foi mochilão. Não foi mochilão mesmo. E aí eu andei usando sempre a mesma roupa, era um vestidinho preto, imagina, tudo numa mochila. E você estando nos principais lugares da moda. Quando eu voltei, eu vim com uma bagagem gigantesca, eu tinha um conteúdo muito grande. E aí eu falei, eu vou para a internet, né? Foi algo assim que na época... né, não sei como que vocês pensam, mas enfim, vou ser bem sincera aqui, Deus trouxe para mim, olha, você precisa falar sobre dicas para as mulheres precisam entender que a moda pode ser usada a favor, já que você foi a que era oposta à moda. E aí eu comecei a dar dicas, mas eu usava o cara comum, vamos dizer assim, né, dentro desse encaixe, um vestidinho preto era sempre, porque eu queria ter essa conexão, eu não queria que elas pensassem, nossa, ela veio de Paris, Londres, Milão, e agora está aqui e eu estou aqui. Simplesmente, no primeira live, 300 pessoas. Eu falei, nossa, maravilhoso, vou fazer um curso. Fizemos um curso, vou vender horrores. Eu vendi por 5 pessoas. Família, né? Vamos combinar. Nossa, vendeu bem, então. Vendeu minha bem? família, Família. minha família só fez o curso na 8ª turma. Ah, foi? Então. Convenci bem. Só manda mensagem, tem uma Porque- escola na vaga aí. Agora. E fizeram um curso que acabou em 2 minutos. E viram, então tem valor aí. Aí Deixa eu saber começaram o que a é. pedir, exatamente. Então, mas Demorou. foram 5 amigos e família. Deu. Porque a minha imagem não era congruente àquilo que eu estava falando. Então, eu precisei, foi aonde que surgiu o capital visual. Porque eu falei, poxa, eu estudei as formas, eu sei o que causa no cérebro. Por que que eu estou tentando gerar essa identificação com alguém que não vai querer consumir o meu produto? Porque não vai querer se posicionar. Então, eu tive essa frustração também, né? E como eu trabalhei muito tempo nas fábricas,
podia chegar lá falando inglês, você aprende a moda em inglês. E aí eu comecei com expressões, assim, se elas estiverem ouvindo, elas vão lembrar. Eu falava cagou no maiô, eu usava expressões reais, assim, porque eu queria uma identificação. Há um distanciamento, né, entre quem cria e quem acaba produzindo. E aí eu cheguei também, falando completamente errado, fazendo essas brincadeiras, mas eu não conectava com quem queria se posicionar, não tinha sentido. Não era o público-alvo. Não era. Então, assim, é muito importante a gente pensar quem que é. Quem que é essa pessoa? Como que eu vou me conectar com ela? Para aí, então, decidir se eu vou ser o cara comum, se eu vou usar uma roupa que vai, né, conectar mais, parecer mais simples, ou eu simplesmente vou chegando, olhando de baixo para cima, queixo 90 graus, olhar altivo, enfim, todas essas coisas. Isso é interessante, porque antes de continuar aqui... Não, eu ia dizer, deixa eu só comentar. Para o pessoal que está pensando, mas eu não trabalho com marketing digital, né? Não vendo nada. Não, você vende. Todo dia você está se vendendo. Só não vende na internet. Talvez você não vende na internet, né? Mas se você trabalha numa empresa, independente de onde você trabalha, você está passando uma imagem e essa imagem importa, independente se você quer ou não isso. Então, é muito legal você entender essa potencialidade, esse poder que a sua imagem tem, para que você consiga, de alguma forma, direcionar esse poder para o lugar certo e você conquistar mais coisas. Desculpa, perdão, pode falar. Não, é porque a internet, ela joga isso na nossa cara. Entendeu? Uhum. No dia a dia, quando eu era advogada, por exemplo, ninguém chega pra mim e fala, nossa, que cafona. Na internet, as pessoas falam. E fala de tudo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você se juntam pra falar, e falam, às vezes, de maneira educada. Então, é muito mais óbvio pra gente, né? Esse processo que você contou pra gente, eu passei pela mesma coisa. A Malu, a gente já se conhece há bastante tempo. Era difícil, porque tinha uma audiência enorme, a galera se divertia, kkk, que engraçada você, e na hora de comprar, cadê? Cri, 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 kkk, cry. Era isso. E só quando eu realmente arrumei minha imagem, nossa, hoje em dia eu fico chocada, eu olho e falo, como era só isso? Era só ajustar a imagem? Eu falo que, assim, todos nós carregamos uma mensagem, e essa mensagem tem um grande poder. Só que o que é essa imagem, né? Eu chamo de capital visual, que é esse envelope. Esse endereço, eu quero mandar uma mensagem para a Valesca, eu tenho que colocar o endereço certo, senão vai chegar na Malu, e a Malu não é o meu público-alvo. Então, a imagem é você colocar o envelope certo, com o endereço certo, para que chegue no seu público, naquela pessoa que você quer. Então, você pode escolher e falar assim, não, realmente a imagem não influencia, o que importa é só meu conteúdo, e aí você continua entregando de formato pombo-correio a sua mensagem, ou você pode turbinar a sua mensagem, fazendo com que a sua imagem ali, fale antes mesmo de você falar, ela turbina, potencializa essa sua voz, potencializa a sua mensagem, então você vai decidir se é pombo-correio ou é uma Ferrari, para levar, né, essa mensagem adiante.